glória ao Cordeiro de Deus. Queridos, há uma palavra que o Senhor propôs no meu coração, e segundo a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero meditar nesta palavra juntamente com os queridos irmãos. Coloquei como tema desta mensagem: a árvore sem frutos e eu. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 11. Marcos, Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 11. Este capítulo, em algumas Bíblias, tem como epígrafe a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Esta era uma viagem que tinha começado cerca de 6 meses antes. Como os irmãos sabem, eles viajavam a pé, e eles tinham viajado por alguns lugares, Jesus ministrando a sua palavra e curando a muitos doentes e libertando também muitas pessoas oprimidas. Porque o ministério de Jesus, que agora aqui na terra é desenvolvido pelo Espírito Santo e pela Igreja, envolve salvação, cura e libertação. E queridos, esta é uma semana muito interessante. Muitas coisas aconteceriam naquela semana que terminariam com a traição, a prisão, o julgamento, a crucificação e a morte do Senhor Jesus Cristo. No primeiro dia, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumentinho, e as multidões começaram a tirar os seus casacos, as suas vestes, e estendê-las juntamente com folhas e ramos de palmeiras, fornecendo um verdadeiro tapete, poderíamos dizer um tapete vermelho, para que Jesus passasse montado em um burrinho. Eu creio que dá para nós imaginarmos a cena como se cada um de nós que estamos aqui tirássemos o nosso casaco, tirássemos o nosso paletó, outros com ramos de palmeiras, e bradando, gritando, para que Jesus pudesse passar ali, pelas ruas de Jerusalém, em grande estilo. Nós chamamos isso de a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Em Marcos capítulo 11, versículo 9 e 10, diz que os que iam adiante dele e os que o seguiam, gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. Jesus e os seus discípulos
chegaram em Jerusalém, olharam as coisas que estavam acontecendo ali. Havia uma grande multidão de pessoas no templo, uma grande movimentação. O templo parecia um shopping center em um final de ano. Jesus, todavia, não estava feliz com o que ele viu ali no templo. Mas quando a noite chegou, eles partiram e voltaram para a pequena cidade de Betânia, onde passaram a noite. A Bíblia diz que na manhã seguinte, algo muito incomum aconteceu. Marcos registra no capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Podemos depreender que Jesus não tomou o café da manhã, ou que não teve café da manhã, ou que foi um momento enquanto café da manhã. O certo é que Jesus estava com fome, e passando por ali, ele viu uma figueira, e aquela árvore chamou a sua atenção, porque era uma árvore frondosa, uma árvore com muitas folhas, e Jesus se dirigiu para aquela figueira, em busca de um fruto para comer. Marcos capítulo 11, versículo 13, diz que vendo à distância uma figueira com folhas, foi ver se encontraria nela algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era o tempo de figos. Vamos considerar, irmãos, desde logo ou desde sempre, que Jesus, ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele sabia que não havia figos, não apenas porque não era o tempo de figos, mas ele sabia que não havia figos naquela figueira, mas ele foi deliberadamente para a figueira. A árvore era linda, estava cheia de folhas. Vocês viram no texto que diz que a distância, aquela árvore chamou a sua atenção. Mas Jesus não encontrou um único fruto. Obviamente, está muito claro, e o próprio texto registra, que aquela não era a época de figos, não era a estação própria. Mas Jesus, se ele foi para aquela figueira em busca de fruto, é porque ele esperava frutos daquela árvore. Então, queridos irmãos, Jesus fez algo incomum, algo que nós não encontramos repetido na sua biografia. Veja o capítulo 14, ou melhor, o versículo 14 do capítulo 11 de Marcos. Então, Jesus lhe disse, Jesus está falando para a árvore, Jesus está conversando com a árvore, e ele diz para aquela figueira, ninguém mais coma de seu fruto. Algumas traduções trazem este versículo dizendo, nunca mais haja fruto em ti. E os seus discípulos ouviram-no dizer isso. Agora, queridos irmãos, eu fiquei me perguntando, o que será que se passou pela cabeça dos seus discípulos, quando eles ouviram Jesus conversando com aquela árvore? O que será que os seus discípulos pensaram
quando eles ouviram Jesus dizendo para aquela árvore: nunca mais haja fruto em ti. Realmente, o que Jesus disse, e da forma como ele disse, foi algo que chamou a atenção dos discípulos. Eles já estavam convivendo com Jesus há mais de 3 anos. E eles nunca tinham presenciado um comportamento tal de Jesus. Eu penso que eles devem ter dado um passo para trás, olharam um para o outro, olharam para Jesus. Ninguém abriu a boca para fazer um comentário, mas eles ficaram se perguntando somente em seus pensamentos. Jesus está conversando com a árvore, ele amaldiçoou a árvore para que ela não produza mais frutos, porque Jesus fez isso. Será que hoje Jesus está sem paciência? O que aconteceu com Jesus hoje? Nós nunca vimos ele fazendo isso. Não tinha figos naquela árvore, porque não é tempo de figos, não é estação de frutas. Será que ele não está entendendo isso? Marcos não nos dá nenhuma outra informação a não ser que Jesus foi com eles para Jerusalém. A caminhada continuou e foi um dia muito agitado. Agora Jesus novamente entra no templo. Disse para os irmãos que ele havia entrado no dia anterior. Não falou nada diante de toda aquela movimentação. Mas agora Jesus novamente entra no templo. E realmente, ao invés de encontrar Deus sendo reverentemente adorado por aquelas pessoas que estavam no templo, ele encontra o templo invadido por comerciantes de animais que levavam animais para o sacrifício, cambistas de moedas estrangeiras, porque muitos judeus vinham de outras cidades e traziam dinheiro dos países onde viviam, e para comprarem animais para o sacrifício, precisava fazer o câmbio daquela moeda estrangeira. E ele encontrou um grande número de pessoas ali dentro do templo, realizando negócios. Uns compravam, outros vendiam, outros faziam o câmbio de moeda estrangeira. João, no capítulo 2, ele até faz uma descrição com maiores pormenores. A partir do versículo 14, diz que Jesus achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Contextualizando, irmãos, podemos dizer que Jesus encontrou ali no templo um grupo vendendo pacotes turísticos para a Terra Santa, vendendo fetiches, amuletos, que as pessoas poderiam pendurar em suas casas, vendendo objetos, com a promessa de que esses objetos trariam algum tipo de bênção para as casas, de proteção para o carro,
de proteção para o corpo físico, para que aquelas pessoas pudessem ser pessoas mais protegidas e pessoas mais felizes, como está ocorrendo em tantos e tantos lugares neste exato momento deste domingo. Eram pessoas que estavam fazendo negócios com a máquina gospel, com a máquina da religião. A religião chamou o interesse do mercado brasileiro. O faturamento anual no Brasil com a máquina religiosa ultrapassa a cifra de alguns milhões de reais ou alguns milhões de dólares. O mercado está de olho nesse dinheiro. E ali, no templo, estavam os promotores do culto artificial, da adoração mecânica, do show, da fé. Movimentos que não têm nenhum vínculo com Deus. Deus está longe de ser visto ali, porque essas pessoas estão fazendo negócios. Então Jesus toma uma atitude e ele expulsa a todos eles dali. Nós voltaremos a João, mas veja Marcos capítulo 11, versículo 17. Diz: e Jesus os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covil de ladrões. É um paradoxo, irmãos, porque a casa de oração, ela tornou-se um ambiente de negócios, que Jesus tipificou como um cofre ou um covil de ladrões, com o ok dos sacerdotes, dos responsáveis pelo templo e dos levitas. Como nós sabemos, aos 12 anos de idade, Jesus esteve no templo em um encontro com os doutores da lei, e Jesus descreveu que o templo era a casa do seu pai, e que ele, foi a explicação que ele deu para José e para Maria, que ele havia ficado ali no templo, porque a ele cabia cuidar dos negócios do pai, e os negócios do pai estavam ali no templo, que era a casa do pai. A mensagem de Jesus, desde sempre, foi muito clara. Na casa do pai, você deve estar concentrado, concentrada nos negócios do pai. Como nós vimos no livro de João e também Marcos, diz que Jesus, ele se lançou sobre a mesa dos cambistas e repreendeu. Vejamos o registro de Marcos capítulo 11, versículo 15 e 16, que diz: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não permitia que ninguém carregasse mercadorias do templo. Essa atitude de Jesus, irmãos, foi o cumprimento de uma profecia messiânica, uma profecia que nós encontramos no Salmo 69, versículo 9, que diz: pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Que nós tenhamos nesta noite e sempre o mesmo sentimento de Cristo, também nesse sentido, pelo zelo da casa do Senhor. E entendendo
que aqueles que insultam a Cristo, esses insultos também caem sobre nós. São aqueles humoristas que insultam a Cristo, a sua palavra, e a igreja, que é a noiva do Cordeiro, no rádio, na televisão e em muitas outras aparições. E muitos crentes que são inocentes úteis se assentam ali assim outros que usam o nome santíssimo do Pai, do Filho e do Espírito Santo para fazer gracejos, para fazer piadas. Nós não queremos, aqui neste púlpito, pilhérias com coisas espirituais. As coisas espirituais, os dons espirituais, são coisas que estão fora de pilhéria, de brincadeira. Desde o mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E naquele dia, irmãos, pelo zelo da casa de Deus, o Senhor Jesus foi apanhado em uma explosão emotiva, e ele limpou o templo de todo aquele comércio que profanava a casa do Senhor. Voltando para o livro de João, no capítulo 2, versículo 15, que diz que ele fez esse azorrague. Ele fez um açoite com aqueles reios compridos que as pessoas usam no labor com gado, com cavalos. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou fora do templo. Lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Voltando para Marcos, o versículo 19, diz que à noite, eles saíram novamente daquela cidade. Marcos, capítulo 11, agora, versículo 19. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Versículo 20, diz que de manhã, na manhã seguinte, 24 horas depois do evento, agora estamos voltando para o evento da figueira, que Jesus pronunciou aquelas palavras: nunca mais haja fruto em ti. Eles passaram pela mesma rota, pelo mesmo caminho. E Pedro, irmãos, viu que 24 horas depois, aquela figueira estava seca e que ela secara desde as suas raízes. Como vimos, Jesus havia declarado que a árvore não daria mais frutos. Porém, agora, a árvore está morta. E Pedro pensou naquela experiência do dia anterior, que foi uma inovação, que foi algo estranho para eles. Mas ninguém fizera comentário nenhum com Jesus. Mas agora, no versículo 21 do capítulo 11, lembrando-se Pedro, disse a Jesus: Mestre, vê, a figueira que amaldiçoaste secou. Parece que Pedro está perguntando indiretamente a Jesus:
Qual foi a razão? Porque ele amaldiçoou a figueira. Parece-nos que Pedro, com muita diplomacia, ele está chamando a atenção de Jesus, como se Jesus não soubesse e não estivesse vendo que a figueira de ontem agora se secara até as suas raízes. E Jesus, irmãos, deu uma resposta. E Jesus não deu uma resposta somente a Pedro, porque foi Pedro que fez a observação: veja, mestre, a figueira de ontem secou. Mas Jesus, ele deu uma resposta coletiva, uma resposta para todos. Versículo 22, estamos no capítulo 11 de Marcos. Respondeu-lhe Jesus: tenham fé em Deus. E continuou: eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte: levanta-te e atira-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Enquanto você está ouvindo as palavras que saíram dos lábios de Jesus, você pode começar a pensar nos montes que estão à sua frente, para que você comece a falar com esses montes. Se Jesus falou com árvore, se Jesus está falando que podemos falar com montes, fale com os montes. Portanto, eu lhes digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Aleluia. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Eu achei muito sintomático, irmãos, que aqui Jesus não dá uma resposta direta ao que Pedro tinha falado. Porque Pedro tinha falado: olha, mestre, a figueira de ontem secou. E Jesus não dá uma resposta diretamente relacionada com a figueira. E eu fiquei pensando que tantas vezes que nós levamos um problema para o Senhor e nós começamos a achar que Ele não nos respondeu, quando Ele nos respondeu. Porém, Ele não deu uma resposta que parece vinculada diretamente. Mas todas as vezes que Deus fala, Deus está nos dando uma resposta. Ele falou a respeito da figueira de ontem, que se secara até as raízes, e Jesus responde dizendo: tenham fé em Deus. E faz as demais considerações a respeito da montanha. É como se Jesus estivesse abordando um outro assunto, um outro tópico inteiramente diferente. E até nós sentimos que a sua resposta não está diretamente vinculada com a figueira que secou. Mas Jesus estava ensinando os seus discípulos. Aqui, irmãos, eram os últimos momentos, e ele estava transmitindo uma lição preciosa. Os seus dias estavam contados, e Jesus usou aquela figueira infrutífera como um exemplo para ensinar a eles
e também a nós, porque a resposta de Jesus foi uma resposta coletiva. Algumas lições dentro da perspectiva do tema desta mensagem, a árvore sem frutos e eu, nós vamos olhar para algumas dessas lições que podemos extrair. A primeira lição, irmãos, que nós vamos extrair desse episódio da árvore sem frutos e eu, é que Deus tem o direito de esperar tudo de mim. Deus tem o direito de esperar tudo de mim. Isso está falando sobre as nossas bênçãos físicas na vida, como a própria vida, saúde, trabalho, família, dinheiro, talentos, tempo, enfim. A Bíblia diz que toda boa dádiva e todo bom dom perfeito vem de Deus. Ele é o Deus criador de toda a sabedoria, de toda a ciência. O Senhor é a fonte de todas as nossas bênçãos, de todas as nossas capacitações. E Deus pode esperá-las de volta a qualquer momento. Deus tem o direito de esperar de volta tudo o que Ele deu a você. Jó, capítulo 1, versículo 21. Nós vamos olhar para a sua expressão. E disse Jó: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou pregando aqui, estou orando em meu coração, dizendo: Senhor, dá a mim esta capacidade espiritual. Eu quero crescer, Senhor, para poder ter este sentimento. Aleluia. Deus tem o direito de esperar tudo de mim. Deus tem o direito de esperar de volta tudo o que Ele me deu, como na vida de Jó. O Senhor esperou figos de uma árvore em um momento que ela não podia dar figos. Não era o tempo, não era a estação própria. Então, Deus tem o direito de esperar de nós, mesmo aquilo que é muito difícil de dar. Ao grande exemplo bíblico de Abraão, que durante anos e anos orou por um filho, orava pelo filho prometido. Finalmente, Deus resolveu abençoar Abraão com o filho da promessa. Porém, um dia Deus disse: toma teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a região de Moriá sacrificá-lo. Obviamente, não foi uma decisão fácil para o velho Abraão, porque Deus estava lhe pedindo algo que era muito difícil de dar. Mas Deus tem o direito de esperar de nós mesmo aquilo que é muito difícil de dar. Outro dia,
Jesus caminhava ao longo do mar da Galileia, na praia, e ele se voltou para Simão e André e disse a eles: sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. Jesus não estava perguntando dos seus negócios, Jesus não estava perguntando das suas profissões. A Bíblia diz que eles ouviram o chamado do mestre e imediatamente deixaram as suas redes, deixaram tudo e seguiram ao Senhor, porque o Senhor tem o direito de esperar de nós mesmo aquilo que é muito difícil de dar. Vamos para um terceiro exemplo, agora em Marcos 10, que é o capítulo anterior, quando um jovem veio até Jesus e ele teve um diálogo impressionante com Jesus. Ele queria saber se ele precisaria ainda fazer alguma coisa para herdar o reino de Deus. E realmente, quando nós lemos este texto, nós constatamos que este jovem rico era um jovem exemplar. A ponto de que Marcos capítulo 10, versículo 21, diz que Jesus olhou para ele e o amou. Porém, no mesmo versículo diz que Jesus lhe disse: falta ali uma coisa. Disse ele: vá, venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Deus tem o direito de esperar de nós mesmo aquilo que é muito difícil de dar. E eu fiquei pensando, o que Deus espera de nós nesta noite? Há uma outra pergunta difícil, mas eu sou obrigado a fazer esta pergunta. Você está disposto ou disposta a devolver a Deus o que Ele lhe deu? Pode ser alguma posição, pode ser algum encargo importante no contexto social, profissional ou eclesiástico. Para alguns, podem ser os seus amigos ou seu convívio social. Quando nós falamos, irmãos, que Deus tem o direito de esperar de nós mesmo aquilo que é muito difícil de dar, lembremos-nos que Deus vem em primeiríssimo lugar e que tudo é dele, por ele e para ele. Eu creio que hoje Deus está esperando ver em nós esse cristão sacrificial, esse crente disposto ao sacrifício. Para alguns pode ser uma chamada de Deus para um investimento maior do seu tempo, até do seu tempo integral no ministério. Para outros, Deus está chamando você para começar a usar os seus dons, os seus talentos, na presença de Deus e para a glória de Deus. Deus está lembrando a muitos nesta noite que estão ouvindo esta mensagem
para que comecem a usar os seus recursos, o seu tempo, o seu dinheiro, os seus talentos, a sua energia, a sua saúde, comecem a usar para a glória de Deus. A pergunta do Espírito Santo nesta noite ainda continua sendo: você está disposto a dar o seu melhor para Deus? Dar significa abrir mão de. Dar significa entregar apenas, sem uma contraprestação, a abrir mão. Você está disposto? Você está disposta? O jovem do capítulo 10 de Marcos, quando ele ouviu a proposta de Jesus, diz-nos o versículo 22, que ele ficou abatido e ele afastou-se, cabisbaixo, com o seu rosto entristecido. Há uma palavra em algumas traduções como anuviado, porque tinha muitas riquezas. Marcos fala que ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Deus tem o direito de esperar tudo de você e de mim. Esta é a primeira parte, a primeira lição que extraímos da figueira linda, mas estéril, da árvore linda, porém sem frutos. Deus tem o direito de esperar de nós mesmo aquilo que é muito difícil de dar. A segunda lição, irmãos, que nós extraímos, que nós tiramos da árvore sem frutos, é a seguinte: é impossível para o homem dar o que Deus quer. É impossível para o homem e também para a mulher, por óbvio, dar o que Deus quer. Ouvir isto, irmãos, ouvir que é impossível dar o que Deus quer, soa de maneira ruim, diria terrível, aos nossos ouvidos. Porque nós queremos dar o que Deus quer. Nós amamos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. E nós queremos dar a Deus o que Ele quer. Mas você não precisa entrar em pânico espiritual ou em depressão espiritual. Porque a figueira, ela não pôde dar a Jesus o que ele esperava. Jesus esperava fruto, mas não havia fruto. E nós podemos entender nesta noite que o homem nunca pode encontrar-se pleno com os padrões espirituais que Deus espera de nós. Porque o padrão espiritual que o Senhor espera de nós é que nós sejamos perfeitos como o Pai. Tenhamos palavras perfeitas como as palavras do Pai, olhares perfeitos como os olhares do Pai, reações, ações perfeitas. O parâmetro que ele traçou foi o Pai. Sede perfeito como o Pai. Como é que eu posso ser perfeito, Senhor? Seja perfeito como o Pai. E depois Paulo escreveu: tende em vós o mesmo sentimento que houve em nosso Senhor Jesus Cristo. Se há algo, irmãos, que o Espírito Santo já tem falado sucessivas vezes em nosso meio, é o seguinte: não seja exigente com as outras pessoas e nem com você mesmo, porque Deus é misericordioso
e longânimo para com todos. Aleluia. Da mesma maneira como Deus é misericordioso e longânimo comigo, eu devo ter esse mesmo sentimento em relação a outras pessoas, porque Deus espera que nós estejamos 24 horas em comunhão plena com Ele. O Espírito Santo espera isso. Porém, queridos irmãos, nós constatamos que isso é impossível. Nós nos esforçamos, mas a realidade é que nós somos pecadores, nascidos deste mundo, carregamos uma natureza pecaminosa, somos pecadores remidos pelo sangue de Jesus, mas nós somos pecadores. E Paulo nos compara como vasos de barro. Vasos que você precisa lidar com ele com cuidado. Porque se houver um movimento, uma queda, esse vaso pode rachar. Esse vaso pode quebrar. Então, aqui está a figueira. A figueira não podia dar frutos. E Jesus lança uma palavra: nunca mais haja fruto em ti. E o resultado é que a figueira seca. E de um dia para o outro, a figueira está seca, inclusive nas suas raízes. Aqui, queridos, fala de julgamento e de morte. E a Bíblia diz que a todo homem está designado morrer uma vez. E vindo depois disto o julgamento. O ser humano está em apuros, como aquela árvore. Só que esse não é o fim da história. O jovem rico, lá de Marcos capítulo 10, ele veio a Jesus, ele queria ir para o céu, ele honrou a Jesus, versículo 17, colocando-se de joelhos diante de Jesus, e a sua pergunta foi: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele fez esta pergunta ajoelhado aos pés de Jesus. O versículo 20 diz que ele amava a Deus. E ele guardava toda a lei do Antigo Testamento diligentemente desde a sua adolescência. Jesus o cumprimentou por isso. O texto diz que Jesus o amou. Porém, como nós já vimos, ele não estava disposto a abrir mão das suas riquezas. Então ele foi embora entristecido. E o texto diz, irmãos, que houve uma conversa entre os discípulos. Marcos capítulo 10, versículo 26, diz que os discípulos disseram: se este homem, que agrada a Deus, não pode ser salvo, este homem que desde a sua adolescência tem guardado todos os mandamentos, ele passou pelo crivo de Jesus, Jesus viu a realidade, atestou, deu um ok para as declarações dele. Se este homem que agrada a Deus não pode ser salvo, neste caso, quem pode ser salvo? Versículo 27. Agora estamos em Marcos capítulo 10. Diz que Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus.
Vamos entender nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, que você não pode agradar a Deus pelo caminho das suas próprias virtudes, ou das suas próprias obras, ou da sua própria santidade. Mas a Deus todas as coisas são possíveis. Deus pode fazer por você o que você não pode fazer por si mesmo. É por isso que nós somos auxiliados quando nós oramos. A Bíblia diz que nem orar nós sabemos como convém, mas que o Espírito Santo, Ele nos auxilia nas nossas orações. O Espírito Santo ora por você. O Espírito Santo ora por nós. Todas as vezes que eu e você somos ineficientes no nosso pedir, nas nossas orações, nas nossas fraquezas, o Espírito Santo ora por nós. É por isso que quando Pedro perguntou a Jesus sobre o mistério da figueira de ontem, Jesus foi direto ao ponto: tenha fé em Deus. Por quê? Porque ao ter fé em Deus, você pode alcançar os padrões de Deus. Há pessoas, irmãos, que não conhecem a Jesus como Salvador. Conhecem Jesus como Filho de Deus. Conhecem Jesus como Filho de Maria, mas não conhecem a Jesus como seu Salvador pessoal. Fica difícil para ter fé em Deus, sem que antes conheça a Jesus como seu Salvador pessoal. Talvez você esteja fazendo coisas boas para ganhar a boa vontade de Deus na sua vida. Entenda nesta noite que o homem não pode alcançar os padrões de Deus por si mesmo. Nunca. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz também que o dom de Deus é a vida eterna por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus torna impossível aquilo que você não pode fazer, por causa das suas debilidades, por causa das suas fraquezas, por causa dos seus conceitos. Deus torna possível por meio de Cristo, como está escrito em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Senhor Jesus, irmãos e amigos, nunca cometeu nenhum pecado. Mas para que isso fosse possível, para que nós pudéssemos chegar ao padrão de Deus, Ele tomou o meu lugar e tomou o seu lugar. Aquele julgamento, aquela morte, que foi ou que foram colocados sobre Jesus, aquele julgamento e aquela morte pertenciam a mim e a você. Mas agora, quando Jesus diz, tende fé, Ele está dizendo que se você tiver fé em Deus, você pode ser salvo. E nós, irmãos, crentes, nós lutamos muito. Deus nos fez seus filhos, Ele nos deu a vitória. Porém, quantas vezes nós somos tentados pelo diabo e nós fracassamos? Quantas? E nós vamos a Deus com lágrimas, nós vamos a Deus esmagados pelo peso dos nossos pecados,
e pedimos perdão. E em João capítulo 1, versículo 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então Deus nos limpa, Deus nos perdoa, mas depois nós voltamos e novamente pecamos. E novamente ficamos aquém do padrão. A carne se apodera de nós, as tentações, as lutas, nós começamos a duvidar. Nós não confiamos em Deus como devemos e fazemos o que não devíamos fazer. Eu pensei que pode ser que até haja rebelião, como no caso de Jonas, que Deus mandou ele ir para um lugar e ele não foi. E eu acredito que muitas vezes Deus já nos mandou fazer tal coisa e nós resolvemos não fazer e não fizemos mesmo. Ou como Pedro, que já é um caso de traição. A realidade, irmãos, é que vez ou outra nós caímos nisso e ficamos desanimados. E até depois de algum tempo, mesmo como povo de Deus, nós passamos a pensar que para nós não há mais esperança. Há uma igreja, e que é uma igreja até de uma boa doutrina, uma boa teologia, e nessa igreja é muito difícil. A própria teologia, a própria doutrina dessa igreja, é uma denominação evangélica, é muito difícil para eles que a pessoa que pecou volte. Agora, como é que um crente pode ter vitória em Cristo? Será que alguém tem que viver com o coração esmagado, com o coração angustiado por toda a vida? Eu quero dizer a você nesta noite que você não tem que viver assim por toda a sua vida, esmagado pela culpa de um pecado. A sua parte é confiar em Deus, é ter fé em Deus. O que Jesus fez por você, quando Ele o salvou pela fé, é algo perfeito, é algo concreto. Ele perdoou os seus pecados, Ele apagou as suas culpas, Ele rasgou o libelo, a peça acusatória que era contra você, ela não existe mais. E Ele fez de você um membro da família de Deus. E Ele colocou você no caminho para o céu. Ele fez de você um participante da natureza divina. O seu espírito nasceu de novo dentro de você. Você tem a natureza de Deus. A vida que você vive é uma vida que está destinada a ser vida abundante. E tudo isso veio por meio de você confiar em Deus. Você precisa apenas continuar nessa fé, como está escrito em Colossenses capítulo 1, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Glória a Deus. Tenha fé. E na próxima vez que o diabo te tentar, para que você veja tudo de baixo para cima, para que você se veja a si mesmo como uma pessoa indigna,
clame pelo poder do sangue de Jesus. Conta-se que quando Martinho Lutero estava escrevendo as suas teses a respeito da salvação pela fé, a respeito do efeito da graça de Deus, Satanás apresentou um rol de pecados que ele havia cometido durante a sua vida. E Lutero então tomou uma caneta com tinta vermelha e escreveu sobre aquelas letras: porque o sangue de Jesus, seu Filho, me purifica de todo o pecado. Tenha fé em Deus. A palavra de Deus diz que você é aceito em Deus e que você será apresentado impecável. Você será apresentado impecável. Tenha fé em Deus. É o Senhor Jesus quem vai apresentar você como uma pessoa remida, lavada e remida pelo seu sangue. A terceira e última lição que nós vamos nesta noite extrair da árvore sem frutos é: produza frutos dentro e fora da época. As vidas, irmãos, produtivas, elas começam com a produção do fruto do Espírito. A nossa produção é de frutos, plural, mas começamos com o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Glória a Deus. Agora, quando nós começamos a produzir o fruto do Espírito, automaticamente as nossas vidas se tornam produtivas. Porque nós não vamos produzir apenas o fruto do Espírito, mas vamos produzir também outros frutos. Mas vamos ser francos, irmãos. Quantas vezes nós ficamos com medo, perturbados, perdemos a paz, ficamos infrutíferos? Quantas vezes? Neste mês de março já, e no mês de fevereiro. Eu, preparando esta mensagem, eu fiquei pensando, eu particularmente perdi a conta das vezes que eu me tornei infrutífero no mês de fevereiro. O inimigo, irmãos, também chamado Satanás, ele faz você ficar irritado, triste, deprimido, frustrado, impaciente, rude e irado. Agora, a proposta do Espírito Santo é que itens como paz, alegria, paciência, mansidão, autocontrole ou domínio próprio, bondade, fidelidade, não sejam circunstanciais, mas sejam resultados do fruto do Espírito em todos os momentos, dentro e fora da época. Há um texto em Jeremias, capítulo 17, versículos 7 e 8, que diz assim: mas bendito, ou bem-aventurado, ou abençoado, é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Como será este homem? Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor,
porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar o seu fruto no ano da seca. Agora, como podemos produzir esses frutos? Porque todos nós queremos produzir o fruto do Espírito e queremos produzir também outros frutos. Queremos que as nossas vidas sejam vidas produtivas, sejam vidas frutíferas. E nós queremos também produzir esses frutos como igreja, como uma comunidade, como uma congregação. Nós vamos falar de alguns itens e assim já encerramos. O primeiro deles é o que Jesus disse em Marcos, capítulo 11 e versículo 22. Tenha fé em Deus. Respondeu Jesus. Não importa o que aconteça, a sua fé em Deus deve ser mantida e pode ser mantida. E o Espírito Santo coloca à sua disposição equipamentos para que a sua fé em Deus possa ser mantida. Se Deus é por nós, quem pode estar contra nós? Então não perca a calma. Tenha paz de espírito. Quando as pessoas falharem com você, mantenha a paz de espírito. Tenha fé em Deus. Segundo, ore sem cessar. Voltamos para o versículo 24 do capítulo 11 de Marcos, quando Jesus disse: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. Número 3, tenha um espírito perdoador. Versículo 25. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também, consequentemente, o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Porque, queridos irmãos, a falta de perdão pode sufocar a árvore em sua raiz e matá-la. Porque a árvore vai secar. A árvore vai definhar da copa até a raiz. Hebreus capítulo 12, versículo 14 em diante diz: esforcem-se. Esforço é fazer mais do que você já fez. Esforço é fazer mais do que você pode. Esforço é quebrar os seus próprios recordes. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Com todos é uma inclusão. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Cuidem também que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Quando nós olhamos para essa figueira seca, desde a sua raiz, lembra-nos que a falta de perdão leva a raízes amargas, que por sua vez levam a uma vida infrutífera e eventual destruição. Se há algo, irmãos, que nós precisamos fazer, é tirar todas as raízes de amargura e de falta de perdão que porventura existam em nossas vidas. Eu estou entendendo pelo Espírito Santo que a pergunta não é se você teve razão ou tem razão de ter ficado ou de ficar
amargurado com A ou com B? A pergunta de diagnóstico do Espírito Santo para que você seja curado ou curada é: existe alguma falta de perdão em sua vida? Alguma raiz de amargura em seu coração? Alguma contaminação? Se você precisa de descontaminação, a palavra de Deus está sendo derramada como água nesta noite, para que haja descontaminação. Eu li uma história de um homem que estava fazendo uma caminhada com seu melhor amigo. Enquanto eles caminhavam, eles começaram a discutir alguma questão, mas eles tinham opiniões divergentes. E quanto mais eles argumentavam, mais irritados eles ficavam. E eles ficaram tão irritados que um deles perdeu a paciência e empurrou o amigo. E o seu amigo tropeçou e caiu sobre uma tábua. E essa tábua tinha uma ponta de prego solta e enferrujada. E o prego perfurou as costas daquele homem. E o outro, imediatamente arrependido do que ele tinha feito, pediu ao seu amigo para lavar a ferida, para remover aquela ponta de prego. E ele disse: eu sinto muito. Ele disse: eu não sei o que aconteceu comigo, não sei por que eu fiz isso, por favor, me perdoe, me perdoe. E o seu amigo disse: esse é o seu problema. Você está de mau humor muitas vezes, e eu vou te ensinar uma lição. Eu vou deixar esse prego enferrujado nas minhas costas, para que cada vez que você o veja, você se lembre de que foi o seu mau humor que fez isso. Diz a história que mesmo quando aquele prego começou a infectar aquela ferida, o amigo se recusou a removê-lo, e ele continuou a lembrar ao homem que o que ele tinha feito foi errado, e como ele estava errado, até o dia em que aquela infecção, com aquele prego enferrujado, o matou. Porque a falta de perdão mata, a falta de perdão destrói. Eu quero concluir dizendo: o que é que Deus está falando com você hoje, através da figueira infrutífera? O que é que Deus está pedindo de você hoje? Você está produzindo os frutos dignos de arrependimento? Você está tendo fé em Deus, capaz de frutificar a sua vida e frutificar a vida de muitos? Nós vamos encerrar com essas perguntas e orando ao Senhor. Pai Santo, Pai Justo, Pai de amor, sabemos que há uma obra do Espírito Santo, uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra que ultrapassa a salvação, porque é uma obra dirigida aos salvos, aos santos, que já foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus, que já integram a família de Deus, mas precisam de aperfeiçoamento, precisam de aprimoramento em suas almas, porque, Senhor, as nossas almas, elas trazem, Senhor, ainda a cultura do mundo, ainda estamos vinculados com fatores do mundo,
que influenciam o nosso raciocínio, influenciam o nosso pensamento, as nossas conclusões, as nossas ações, elas ainda são contaminadas pelos valores do mundo. Mas nesta noite nós ouvimos a tua palavra, meditamos na tua palavra, recebemos a tua palavra com alegria, interiorizamos a tua palavra, comemos a tua palavra, mesmo quando ela foi amarga em nossas bocas. Porém, temos a convicção que a tua palavra, ela sempre se torna doce em nossos ventres, se torna doce em nosso interior. A tua palavra é a cura, a tua palavra é a salvação, a tua palavra é o aperfeiçoamento, a tua palavra santifica, limpa, regenera, transforma, faz novas coisas. E nós recebemos a tua palavra com muita voluntariedade. Nós recebemos a tua palavra com um desejo muito grande de transformação. Oh, aleluia, 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 aleluia. O que o Senhor quer de nós, Senhor? Revela-nos o que o Senhor quer de nós, porque nós estamos prontos a te dar, seja o que for, seja a nossa própria vida, contanto que estejamos no centro da tua vontade. Aleluia, aleluia, aleluia. Ó Senhor, aqui um contingente de homens e mulheres e também outros que estão conosco à distância. Nós estamos com este sentimento de agradar, Senhor, a tua vontade, fazer o teu querer. Oh, aleluia, para sempre, Senhor, fazer o teu querer. Ajuda, Senhor, a cada um. Aqueles irmãos e irmãs que passam por dificuldades em seus sentimentos, dificuldades em suas almas. Aqueles irmãos e irmãs que foram feridos e feridas. Aqueles que sofreram palavras traumáticas, atitudes traumáticas. Alguns o foram desde a infância, outros na adolescência, outros em algum tempo da vida. Mas estamos todos nós aqui, Senhor. Aleluia. Estamos aqui nesta arca que o Senhor preparou, que é a igreja. Este barco que é também um hospital, onde nós somos sarados, somos curados, somos abençoados, onde o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Toca, Senhor, por favor. Toca, Senhor. Além do toque da tua palavra, com o toque da tua palavra que foi enviada nesta noite, toca, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Toca, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Toca, Senhor, com o fogo do Espírito Santo. Queima, Senhor, toda raiz de amargura, toda contaminação. Remove, Senhor, toda contaminação, toda raiz de amargura. Toca, Senhor. É o toque da palavra e o toque do fogo do Espírito Santo. Aleluia. Seja curado, seja purificado, seja abençoado. Receba esta novidade de Deus. Oh, aleluia, aleluia. Nesta noite a palavra desceu do trono de Deus, porque há um rio que sai do trono de Deus e passa no meio da igreja. Aleluia. Há um rio que sai do trono de Deus e passa no meio da igreja. Oh, aleluia. Em nome de Jesus Cristo.